A paz do Senhor Jesus, amados. Deus abençoe. Vamos lá? Vamos à live de hoje. Hoje eu vou falar sobre livramento. Vamos ver aqui na palavra de Deus sobre livramento. E no final a gente ora, tá bom? Glória a Deus. Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 19 de setembro. E o Senhor nos dará o livramento. Amém? Quem precisa de livramento aí? Todo mundo precisa de livramento? Eu e minha casa precisamos de livramento. Deus é o Deus do livramento. Amém? Então como é que a gente adquire o livramento? O que a gente faz? Qual é a nossa parte no livramento? Deus nos livra de tudo. Então vamos ver. Vamos começar aqui com Êxodo. Êxodo 22, 23. Gênesis, Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 22, 23. Quem quiser pode ir digitando aí o texto, tá? Para quem chegar a saber onde é que a gente está lendo. Êxodo 22, 23. Onde o Senhor diz aqui, ó. Se de algum modo os afligires, se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Então Deus está dizendo que se a pessoa clamar, se a pessoa buscar o Senhor, clamar a Ele na hora da adversidade, na hora que está sendo afligido, o Senhor está dizendo que certamente vai ouvir. Então olha a importância do clamor, olha a importância de orar a Deus, de buscar a Deus, que vem livramento. Deus é Deus do livramento. O Salmo 56, versículo 13, Salmo 56, 13 diz assim: pois tu livraste a minha alma da morte. Olha o livramento, hein? Quem já foi livre aí da morte? Hã? Quem já foi livre da morte? Você diz, meu Deus, eu era para ter morrido. O que eu passei, eu era para ter morrido. Não era para eu estar vivo aqui, não. Muitos de nós temos testemunhos de livramento de morte. E o salmista está dizendo aqui, ó, pois tu livraste a minha alma da morte, não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus, na luz dos viventes? Então Deus nos livra. A oração, você está ali, Senhor, me guarda. Hoje, sexta-feira, você já está declarando, Senhor, livra a minha casa, livra-me do mal, livra-me da doença, livra-me do assalto, livra-me do perverso, livra os meus filhos. Você já orou hoje? Livra o meu casamento, livra a esposa, o marido, livra os meus serviços, meus estudos, meus negócios, livra-me na saída, na chegada, me guarda. Por quê? Porque Deus é Deus do livramento. Amém? O Salmo 82, a gente vê muito livramento no livro de Salmos, né? O salmista, ele foi um homem que passou por muitos livramentos. Deus livrou Davi de forma assim tremenda. Salmo 82, 4 diz assim: livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Aqui, Deus dando direção para que nós venhamos a tirar, a livrar o pobre, o necessitado. Às vezes você tem condição de socorrer, não socorre. Tem condição de ajudar, não ajuda. Então nós temos que livrar o pobre, o necessitado, da mão de quem? Dos ímpios. Como que a gente faz isso? Ajudando, fazendo o que é correto, respeitando o próximo, agindo de forma honesta, agindo de forma cristã, agindo de forma bíblica, guiado pelo Espírito Santo, a gente vai ajudar, a gente vai livrar também. Deus nos livra, mas nós também temos que livrar o próximo. O Salmo 91, muito conhecido, o versículo 15, diz assim: ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei. Na outra tradução diz, né, livrá-lo-ei e o glorificarei.
Então ele me invocará. Olha o papel nosso. E Deus diz, e eu lhe responderei. O Senhor diz, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. O outro salmo. Então, Deus quer que o povo invoque. Deus quer que você dobre o joelho e fale, Senhor, me dá livramento. Senhor, dá livramento à minha família. Senhor, dá livramento à minha igreja. Você tem orado pelo seu pastor? Senhor, livra o meu pastor. Você tem orado pelos seus irmãos da igreja? Pelos líderes? Pelos jovens? Pelos casados? Pelos solteiros? Senhor, dá livramento solteiro para ele não fazer uma besteira, não tropeçar, tomar decisão errada, cair, quebrar a cara. Dá livramento casado para ele não se emocionar e acabar fazendo uma besteira lá, numa traição. Senhor, dá livramento. É livramento para cá, livramento para lá. Então, o salmista está dizendo, ó, ele me invocará. Deus, ele fala, ele me invocará e eu lhe responderei. Então, nós temos que invocar o Senhor. Como? Oração. Você não ora? Você não ora várias vezes ao dia? Tem que orar várias vezes. Deu um tempinho, você está lá, Senhor, livra. Senhor, livra. Daqui a pouquinho você fez uma coisa ou outra, aí vem alguém na tua mente, você, Senhor, livra o fulano agora. Corta o laço. Livra, Senhor, essa família. Livra, Jesus, a minha igreja do mal, do ataque. Livra, Senhor. Aí você está lá fazendo um negócio, outro, daqui a pouco vem as crianças na tua cabeça. Aí você, Senhor, livra as crianças da igreja, livra o departamento Kids, livra lá as tias, livra, Senhor. Amém? Você está daqui a pouco, lembra da congregação. Poxa, tem uma igreja lá na comunidade, né? Senhor, livra aquela comunidade, livra a igreja, livra a congregação, meu Pai, do mal, do fracasso. É assim, você vai trabalhando o espiritual o dia inteiro. Amém? Deus vai livrando. Deus vai dando escape. Deus vai dando livramento. 2 Samuel, o livro que fala muito de Davi, né? 2 Samuel 22, é o 18. 2 Samuel 22, é o 18. Que fala o cântico de Davi. 2 Samuel 22, o 18 diz, livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Tá vendo? Amados, tem inimigos que são poderosos. Tem inimigos que você diz, meu Deus, como é que vai ser? Mas Deus te livra. Deus, ele entra na peleja. Como é que vai ser? Esse inimigo é muito grande. Maior o nosso Deus. Tá? Mas essa pessoa está com ódio de mim. Deus livra das pessoas que têm ódio da gente. Deus, ele livra. Deus, ele nos guarda. Amém? Deus é Deus de socorro. Deus é Deus de livramento. Amém? Quem está ouvindo sobre livramento hoje aí? Deus vai livrar hoje, Deus vai guardar, Deus vai entrar com provisão. Então Deus livrou Davi. Deus deu livramento a Davi de inimigos poderosos. Deus deu livramento a Davi de gente que tinha ódio contra ele. Deus é Deus de livramento. Amém? Jó capítulo 33. Jó. Deus abençoe o povo que está aí com a gente, hein? Jó 33, versículo 26, ó. Deveras orará a Deus. Tá? Essa aqui são a palavra de Eliú, não é? Deveras orará a Deus, o qual se agradará dele, verá sua face com júbilo e restituirá ao homem a sua justiça. Deus, ele livra da injustiça. Deus, ele livra, não é? Deus, ele livra da injustiça. Orará a Deus, está aqui, ó. O 28 diz, porém Deus livrou a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz. Ó o versículo 28 aqui, ó. Jó 32, 26 e o 28, ó. Livrou a minha alma de ir para a cova, a minha vida verá a luz. Quem já foi livre aí da cova, hein?
Quem já foi livre da cova? Não era para a gente estar aqui, gente. Mas Deus pôs a mão dele. Você invocou, você clamou, você pediu. Você intercedeu por alguém, essa pessoa era para ter morrido. Você intercedeu por alguém, essa pessoa era para estar na cova. 7 palmos lá. E você orou, Senhor, Senhor, Senhor. E Deus entrou com livramento. Amém? 1 Crônicas 11. 1 Crônicas. Tem crônicas na Bíblia aí? Vamos ver quem vai achar crônicas aí, ó. 1 Crônicas 11, 14. Diz assim, ó. E puseram-se no meio daquele campo, o defenderam e feriram os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Aqui está falando dos valentes de Davi, homens que lutaram, defenderam ali o campo. E o Senhor efetuou um grande livramento. Deus quer dar livramento a alguém hoje aí. Eu não sei quem é, mas a palavra hoje é de livramento. E Deus livra. Deus, ele vai livrar. Você está aí lutando, defendendo, trabalhando, se esforçando. E Deus livrou os valentes de Davi. Deus vai nos livrar. Ele é o Deus que entra nesse final de semana, né? Final de semana, as coisas ficam um pouco mais aí, o povo fica mais efervescido, o povo fica mais agitado. É sexta-feira, é sábado, é domingo, ou seja, é o final de semana, mas tem livramento para a gente. Amém? Tem livramento aí para a gente aí. Tem livramento para minha casa. Declara aí. Tem livramento para minha família. Tem livramento para o meu lar. Tem livramento na minha saúde. Tem livramento nas minhas finanças. Amém? Tem livramento aí para o nosso povo. Tem livramento para a nossa igreja. Tem livramento para os crentes hoje. Amém? Porque estamos aí, ó, clamando ao Senhor. E Deus vai dar livramento. Glória a Deus. Salmo 40, 13. Salmo é o 40. É o 13. Diz assim, ó. Digna-te, Senhor, livrar-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. É um clamor. Às vezes você está ali e está precisando da resposta rápida. E você fala, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Você não está mandando em Deus, ninguém manda em Deus. Mas você está ali, Senhor, olha eu aqui de novo, Senhor. Apressa-te em meu auxílio. Daqui a pouco você vai lá, faz uma coisa ou outra, você volta, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Daqui a pouco você vai lá, almoça, daqui a pouco, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Senhor, livra-me. Senhor, entra nessa causa. Senhor, apressa-te em livrar-me. À tarde você está lá de novo. Senhor, mais uma vez estou aqui em tua presença, pedindo apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Antes de dormir você está lá, Senhor, me dá livramento disso. Então o salmista no Salmo 40, que é o salmo, né, do pedido aqui, o pessoal, né, fala o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, mas aqui ele está pedindo também, nesse versículo 13, para o Senhor se apressar. E o Senhor é Deus que responde. Ainda que pareça demorado, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Lucas 18, a parábola da viúva e do juiz iníquo. Então Deus ele está esperando o povo clamar. Se clamares, eu ouvirei. Não é isso que a Bíblia diz? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha o povo dizendo aí que Deus já livrou. Livrou de doença, livrou de AVC, livrou de infarto, livrou de ficar na cadeira de roda. Não é isso? Livrou da morte, livrou no assalto, livrou no acidente. Olha aí quanta coisa. Não é? Livrou da desgraça. Livrou de tanta coisa. Deus é Deus do livramento. Glória a Deus. Diga obrigado, Jesus, pelo livramento. João 9. João 9, 31. Diz assim, ó, lá no Novo Testamento. João 9, 31 diz assim. Ora,
sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ouve. Aqui é uma resposta que tem gente que clama e Deus não atende. Por quê? Porque está no pecado, não quer largar o erro. Como é que Deus vai ouvir se a pessoa fica no vício, no erro, na mentira, no engano, na prostituição, na vida torta, amizade errada, tudo errado, aí fica, Senhor, me ajuda. Como? Está aqui, ó. Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse o ouve, ou seja, se arrependa dos seus pecados, faz um concerto com Deus, põe tua vida no altar, lembra lá de Lamentações, põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Então, acerta a vida com Deus. Se você errou, falhou, tem um advogado ainda. Filhinhos, não erreis, não pequeis. Mas se você pecou, está lá João, lá no 1 João, lá dizendo, se errou, tem um advogado. Jesus ainda é o nosso advogado. Um dia ele vai ser o juiz para julgar, mas ele ainda está absolvendo. Então, se você tropeçou, errou, Senhor, eis-me aqui, me perdoa. Errei, me arrependo, não quero mais essa prática, não quero mais essa coisa. Coloca a vida no altar, aí você vai orar e Deus vai te dar livramento. Amém? Tem livramento de Deus hoje chegando. Quem recebe? Tem livramento de Deus hoje. Glória a Deus. Tiago 4, está lá no finalzinho da Bíblia. Tiago 4, versículo 8. Diz assim, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então se volta para Deus. Não fica fora. Tem muita gente fora do Evangelho. Tem muita gente que conhece a palavra e se desviou. Tem muita gente que está sem congregar. Volta, gente. Volta. O Senhor está dizendo, chegai-vos a Deus. Procura uma igreja. Você que está aí sem igreja. Procura uma igreja mais próximo da sua Bíblia. A gente tem dito, procura uma igreja bíblica. A palavra que sai do altar. O resto é decoração, né? Recepção, parede, pintura, cor disso, cor daquilo, se tem ar, se não tem, se tem cadeira, se é banco, se tem teto rebaixado, se é laje, se é telha, isso é tudo decoração. A palavra é o que vai nos fortalecer. Então, ó, chegai-vos a Deus. Está aqui o Senhor chamando, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Amém? Então tem que se lavar, se purificar, se limpar, e Ele ouvirá, e Ele vai dar o livramento. Quem crê que tem livramento hoje? Deus livra na estrada, Deus livra no trânsito, Deus livra no comércio, Deus livra no shopping, Deus livra na praia, Deus livra no colégio, nos estudos, Deus livra no ir, Deus livra no vir, Deus livra. Deus livra da morte, Deus livra do acidente, Deus livra da doença, Deus livra da praga. Mas tem que se chegar a Ele, tem que se purificar, tem que lavar as mãos, tem que parar com esse duplo ânimo, porque aquele que é como a onda do mar não recebe nada. Não pense que receberá alguma coisa, homem de duplo ânimo. Hoje eu acredito, amanhã não acredito, hoje eu vou, amanhã não vou, hoje eu creio, amanhã não creio. Não, creia, crê somente. Amém? Diga glória a Deus. Salmo 68, 20. Salmos 68, versículo 20. Aquele que o Senhor Deus, aquele que o nosso Deus é, o Deus da salvação. A Jeová, o Senhor, pertence às saídas para escapar da morte. Amém? Deus vai trazer escape de morte. Deus vai trazer livramento. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da salvação. É o Deus do livramento. Jeová é o nome dele. O Senhor pertence às saídas para escapar da morte.
Às vezes ele não entende, às vezes a gente não entende. Por que aconteceu isso? Deus está te livrando de morte. Por que eu não saí naquele horário? Eu sei que tem gente que se atrasa sempre, aí já é problema da pessoa. Mas às vezes quando você vê, meu Deus, perdi a hora. Tem livramento de Deus para a tua vida. Às vezes você está lá, deu um problema, o carro não pegou. Se não pega todo dia é outro problema. Mas tem livramento de Deus. Às vezes o filho se atrasou lá no colégio, em alguma coisa. Se ele se atrasa sempre, aí tem que conversar com ele. Mas às vezes deu um atraso diferente. Então você começa a ficar sensível. Você está pedindo o seu livra. Deus livra. Às vezes alguém liga e cancela algo. Se cancela sempre, aí já é problema da pessoa. Mas se do nada cancela, você fica esperto que Deus está te dando livramento. Está aqui, ó. Acabamos de ler, ó, o Salmo 68, 20. Ó. No finalzinho diz, o Senhor Deus pertencem às saídas para escapar da morte. Deus, ele já está vendo o que vai acontecer daqui a 1 hora, 2, 3, essa manhã, essa tarde, essa noite, esse final de semana. E às vezes Deus diz, vou livrar meu filho. Como? Às vezes a gente não entende. Deus leva a gente para um lado, Deus leva a gente para o outro, Deus conduz a gente a uma situação a outra, e você tem que estar sensível, ouvindo, Senhor, fala que o teu servo ouve, e Deus vai dar livramento aos teus servos. Diga glória a Deus. Amém? 2 Crônicas 7,14, eu não vou nem abrir, que é um texto que a maioria aí sabe. 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, o Senhor vai prosperar, o Senhor vai abençoar, mas tem que fazer o quê? Tem que ouvir, tem que se humilhar, tem que se arrepender, tem que buscar, tem que clamar, tem que se desviar dos maus caminhos, e o Senhor vai entrar e vai agir na tua vida. Tá bom? Tem livramento, mas nós temos que fazer os caminhos de Deus, nós temos que andar pelos princípios do Senhor, nós temos que ouvir a palavra e praticar, não sede apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, mas sede praticante da palavra. Jesus diz, aquele que ouve e pratica, eu comparo ao homem prudente que está construindo na rocha, vai vir vento, rio, chuva, vai bater, mas não vai derrubar. Agora, aquele que ouve e não pratica, eu comparo a um homem sem juízo, insensato, que está construindo na areia, vai vir a chuva, o vento, o rio e vai derrubar, e a queda vai ser feia. E você e eu estamos escolhendo ouvir e praticar. Amém? Sermos sensatos, ajuizados, e Deus vai dar o livramento. Romanos 10, 13. Romanos 10. Glória a Deus. Estamos no finalzinho para a gente fazer a oração. Romanos 10, 13 diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha o livramento do inferno, hein? Quantas pessoas não invocam a Deus hoje? Ah, de igreja eu não quero saber não. Mas Jesus te ama, tá, depois eu ouço. Ah, eu quero... O irmão disse que estava evangelizando ontem. Ele teve que fazer um exame lá, um negócio do hospital. Lá no Leme, ou Leblon, pro lado lá da Zona Sul. Ele estava com um folheto, ele falou que de cada pessoa que ele entregava um folheto, 20 diziam não. De cada 20, um pegava o folheto. E 20 diziam, não quero não. Não. Você aceita uma palavra de Jesus na sua vida? Não quero não. A rejeição, e eu expliquei para ele, olha, e ele falou, pastor, eu procurei as pessoas que tinham mais condição, que eu queria alcançar elas lá. Ele evangeliza muito por aqui. Ele falou, lá eu quero procurar as pessoas de condição. E as pessoas rejeitando, ele viu a diferença, ele falou, aqui todo mundo recebe. Lá o pessoal não quer, eu falei, é porque a pessoa quando tem um pouquinho de condição, estuda um pouquinho mais, ela começa a achar que tem resposta para tudo e que não precisa de Deus. É ou não é? E fica besta, a pessoa se perde, as filosofias humanas, as conversas fiadas, as histórias dos homens, não é? E a pessoa começa a achar porque tem uma condiçãozinha, que tem uma casa aqui, que tem um negócio ali, que tem um estudo que fez isso, que fez aquilo outro, e acaba perdendo a oportunidade. Por isso que o apóstolo Paulo, ele está dizendo nesse capítulo 10, versículo 13,
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós temos que falar de Jesus, porque como vão crer em quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, para entrar no céu, vai ter que invocar o nome do Senhor, tá? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então tem que invocar o nome do Senhor. O Salmo 32, versículo 6, Salmos 32, 6, diz assim: por isso todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tá vendo? Mas tem que clamar a tempo. Você quer livramento? Tem que clamar a tempo. Tem gente que quer clamar depois que não tem mais tempo. Tem hora que não dá mais para clamar. Já aconteceu, já não tem mais o que fazer. Mas se você está sempre aí, Senhor, 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 livra, Senhor, 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 o livramento vai chegar, porque você clama a tempo. Tem gente que perde o tempo. Invoca o Senhor enquanto se pode achar. Vai ter dias que vão clamar e o Senhor não vai mais ouvir, porque já vai estar com a igreja dele no céu. Daniel 3. Daniel está lá depois de Ezequiel. Daniel 3, versículo 17 e 18. Estavam lá os amigos de Daniel diante daquele fogo que aquele rei iria colocá-los, que ele queria que ele se curvasse, e eles disseram assim, ó, no versículo 17 e 18: eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aí o rei mandou aquecer 7 vezes mais para matar eles. Mas Deus entrou com livramento. Então Deus é o Deus do livramento. Livrou Daniel da cova, livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, livrou o povo diante do mar. Deus abriu o mar e Deus vai dar livramento. Deus vai operar maravilhas. Salmo 34, 17. Salmo 34, 17 diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Amém? Quem é justo aí? Só Deus nos faz justos. De você chegar, Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor me justifica. O Senhor me torna justo pelo teu evangelho, pela tua palavra, pela morte na cruz. Pelo que o Senhor fez por mim, eu me torno justo. Sozinho eu não consigo ser justo. E aí você se enquadra na palavra, que os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Amém, amado? Ele é o Deus do livramento. 1 Tessalonicenses 1, 10. E a gente conclui aqui, ó. 1 Tessalonicenses, está lá depois de Timóteo, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1, versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aqui é o melhor livramento de todos, onde o Senhor livra o seu povo da ira futura. Tem uma ira guardada para aqueles que não se arrependerem. Tem uma ira reservada para aqueles que não buscarem o Senhor, não colocarem a vida no altar de Deus. Mas nós que já entregamos a vida ao Senhor, nós que servimos ao Senhor, o Senhor já nos livrou dessa ira futura. Você que ainda não se arrependeu, você que ainda está aí meio barro, meio tijolo, acerta para você ser livre dessa ira futura. Fale do amor de Deus para as pessoas, para que eles possam saber que Deus é Deus de livramento. Muita gente não quer ir para a igreja achando que não tem jeito para elas, achando que elas nunca serão de Deus, achando que vão continuar no erro, mas isso é a história que o diabo contou para elas, que não tem jeito para ele. Mas qualquer pessoa que se humilhar diante do Senhor e orar, o Senhor vai dar livramento. Amém? O Senhor restaura, o Senhor limpa, o Senhor liberta, o Senhor transforma. Vamos orar então agora. Quero orar com todos vocês que estão aqui comigo.
pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube também, que vai ficar lá no YouTube, e vamos apresentar a Deus e pedindo a Deus o livramento. Você que está aí com a sua garrafinha, o seu copinho também, ó, está debaixo de oração aí, amém? Ó Deus Todo-Poderoso, Pai de infinita graça e misericórdia, pedimos a Ti, Senhor, o livramento para que possamos alcançar esse escape que vem de Ti. Senhor, não sabemos o que tem para esse dia, para esse final de semana, para esse restante de mês. Mas uma coisa nós sabemos, que o Senhor é o Deus do livramento. Pai, nos livra, como Jesus disse, livrai-nos do mal. Senhor, livra o teu povo agora, os meus irmãos, as minhas irmãs que oram. Ah, meu Deus, quantas pessoas teriam sofrimentos evitados se orassem pedindo livramento. Quantas famílias não estariam em sofrimento hoje se orassem pedindo livramento. Quantas mães não estariam chorando pelos seus filhos hoje se orassem pelo livramento. E assim, meu Pai, quantas causas seriam resolvidas se as pessoas estivessem orando, buscando livramento. Mas muitos, Senhor, vivem o seu dia, acordam correndo, fazendo suas coisas e se esquecem de orar, porque a oração muda tudo. A oração traz livramento, a oração muda a história, a oração quebra as barreiras, a oração abençoa aqueles que intercedem, aqueles que buscam. Pai, nesse momento, eu oro com meus irmãos, apresentando ao Senhor, depois desses textos onde ficou claro que o Senhor livra, que o Senhor guarda, que o Senhor entra com poder e glória e dá o livramento. Não importa o problema, Tu és o Deus do livramento. Não importa a causa, Tu és o Deus do livramento. Senhor, livra-nos nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Livra-nos nesse final de semana, ó Deus. Livra nesse restante de mês. Livra, Senhor, os casados, os solteiros. Livra os jovens, os adolescentes. Livra nossas crianças. Livra a nossa igreja, Senhor. Livra, meu Deus, os departamentos. Livra as congregações. Livra, meu Pai, as famílias da nossa igreja. Livra as pessoas que nos ouvem, nos acompanham pelas redes sociais, pessoas que a gente nem conhece, mas estão ali conosco. Livra, Jesus. Livra, Senhor, os obreiros, os pastores. Livra as igrejas. Livra-as do mal, Senhor. Livra do abuso, do assalto, do roubo, do estuprador, do homem sanguinário. Livra do sequestro, das brigas, das confusões. Livra das separações. Livra-nos das doenças, das enfermidades, das pragas, das mazelas. Livra-nos das feitiçarias, Senhor. Livra-nos, Senhor, das dores, dos apertos, das crises. Livra-nos, Senhor, do inferno, do mal, da mazela. Livra-nos, Senhor, do olho grande, da inveja, Senhor, da contenda, do ódio, da mágoa. Livra-nos agora, ó Pai. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos e pedimos que o Teu anjo esteja conosco, como diz o salmista, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra do mal. Obrigado, Pai, por essa palavra, por esse momento aqui com os nossos irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. E essa água está consagrada para livramento, para milagres, para curas, para libertações em nome de Jesus. Beba da água e graças a Deus. Amém, amados? Olha, estamos de volta às nossas lives e amanhã, se o Senhor permitir, às 6 da manhã juntos, tá bom? E tem oração hoje. Quem está acompanhando as orações do áudio? Tem um áudio aí de um clamor forte que a gente está fazendo. E lá por volta da tardezinha a gente está colocando aí nos grupos o clamor, tá bom? Quem já ouviu? Quem já ouviu o clamor aí? Já ouviu o clamor? Está aí nos grupos, aí você manda para os grupos, manda para alguém. Alguém está sendo livre aí do mal, tá bom? E essa live de hoje também está trazendo livramento para muita gente. Deus é Deus do livramento. Deus abençoe a todos.
Faça aí um dia cheio da presença de Deus, um dia que o Senhor venha te guardar, em nome de Jesus, tá bom? Fica esperto aí, aguardando a oração, o clamor do final da tarde. E hoje é sexta-feira. Tem aí o áudio do culto de ontem lá na comunidade, tá? Mensagem muito boa, falando sobre a palavra de Deus, a Bíblia. Então assiste lá. Tá o áudio aí que eu coloquei nos grupos também. É um áudio da palavra. Foi 1 hora falando sobre a palavra de Deus. Versículos sobre a palavra de Deus. Assista. Seja cheio do Espírito Santo. Seja pleno da palavra de Deus. Tá bom? E hoje falamos aí sobre livramento. E amanhã tem mais. Deus vos abençoe. Até mais. Paz.